Malta, antes de começar, não se esqueça de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este e, claro, de passar na Prozis, usar o código ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. E como eu disse várias vezes na minha intervenção inicial, é bom que o país tenha consciência. Poucos anos de grandes asneiras criaram um desafio para décadas. Por mais que nós façamos neste ano ou nos anos que venham, nós temos um desafio para décadas. Não se altera uma população de um país com esta dimensão de alteração quantitativa e de natureza sem criar um desafio para décadas. Alguém me perguntou sobre a dimensão política e a avaliação política. É evidente que o tema da imigração tinha que ser um dos temas mais importantes num debate eleitoral. Era um dos temas mais importantes da nossa vida em sociedade. Quando um país é confrontado com uma mudança na sua população, nas suas características, de 10 pontos percentuais de 4 para 15, é evidente que tinha que ser um tema essencial. É evidente que as pessoas lá fora tinham que sentir. Portugueses e estrangeiros, portugueses e imigrantes, incluindo designadamente aqueles que vieram e não tinham resposta e que sofriam com isso de forma indigna. Era normal que isto fosse um tema. Cabe aos governantes dar-lhes... Cabe aos governantes fingir que lhes dão resposta, porque é óbvio que não vão dar resposta. É assim, malta, eu estou, por acaso, várias vezes aqui no canal, eu digo que... por vezes, já disse isto várias vezes, que é preciso tempo para resolver as coisas, ou seja, que num ano basicamente não dá para fazer nada. E mesmo, por exemplo, em questão da imigração, é muito difícil, por exemplo, num ano fazer alguma coisa. É difícil, ok? É difícil. Muito difícil. Agora é assim, para resolver a questão da imigração, eu diria que vais precisar para aí de 3, 4 anos, ok? Para resolver na totalidade. Um ano, se calhar, já começas a ver alguns efeitos, mas para resolver, com a dimensão que tem hoje, 3, 4 anos, eu acho que é suficiente para voltar à normalidade, digamos assim, a uma imigração controlada, regulada, não teres cá montes de pessoas que não estão a fazer nada, enfim, porque há coisas que podes fazer imediatamente, não é? Ou seja, cortar os subsídios todos, essa malta toda, porque isso vai logo retirar um incentivo muito grande, não é? E não me venham com histórias que eles não recebem subsídios, porque literalmente tu falas com eles, perguntas e eles estão a receber subsídios. Portanto, isso dá para fazer relativamente rápido, 1, 2 anos, essa brincadeira dá para fazer. Eu acho que dá para resolver em 3, 4 anos, provavelmente é possível, se não for na totalidade, digamos, resolver 80% do problema, ok? Pronto. Agora, décadas. Leitão Amar estar aqui a dizer décadas é a mesma coisa de dizer não vais fazer absolutamente nada. Portanto, para a malta que votou na AD a achar que era voto útil na questão, por ser voto útil, né, quer dar maioria à AD, e acharem que eles vão resolver alguma coisa, meus amigos, deixem-me dizer, estão completamente enganados. O PS e o PSD são literalmente iguais. Okay? Literalmente iguais. Podem fingir aquela luta, não é? Uma espécie de wrestling, não é? Eles fingem que estão à luta e não sei o quê, mas eles no final de contas entendem-se e são farinha do mesmo saco. Portanto, meus amigos, se votaram na AD, têm de perceber que votaram no PS. É basicamente a mesma coisa. E ele está a dizer isto porque não vão fazer nada. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito se puderem subscrever. Subscrevam e vamos continuar o vídeo. É isso. Basicamente esta é a conclusão que eu chego. É que quando tu dizes que queres resolver um problema em décadas, qual é que é a dimensão do problema que estás a tentar resolver? É porque, por exemplo, vamos resolver a economia portuguesa. 10 anos. 10 anos. Para nós sermos um país pujante e as coisas andarem, demora muito tempo. A economia é um problema que demora tempo a resolver, ok? Eu diria que 10 anos para nós sermos um país potente tem de ser 10 anos, ok? Não dá para fazer num ano ou 2, nem em 3 ou 4, ok? 4 anos não vai dar. Dá para começar a fazer, ou seja, tem de se começar, não é? Não é por olhar, isto vai demorar 10 anos, isto vai demorar 20, não se vai fazer. Não, vai-se fazer na mesma, mas temos de começar, não é? Agora, a imigração dá para resolver muito mais rápido, muito mais rápido. A cena de deportar pessoas e de parar de dar subsídios a essa malta isso resolve-se muito mais fácil, muito mais fácil. É necessário existir vontade política. E neste caso aqui, era muito fácil resolver se o PSD quisesse, porque o PSD, juntamente com o Chega, tem maioria. Portanto, o Chega diz que quer resolver e se o PSD realmente quiser resolver, é só falar com o Chega e resolver o problema. Literalmente. Têm poder para fazer, não é? Mas não querem resolver, ok? Não querem resolver porque para eles não é um problema. Vocês têm de perceber que estas pessoas não têm os interesses da nação primeiro. Eles não querem saber nada disso. A malta, eu acho que a malta às vezes acha tipo, as pessoas, os seres humanos no geral, olham para si primeiro. É assim que funciona.
E quando a malta me diz, não, mas não é assim, porque não sei o quê, aquele político era honesto. Ok, existe sempre exceções à regra, mas o normal é uma pessoa que olha para os seus interesses primeiro e pergunta assim, bom, como é que eu vou beneficiar mais? Por exemplo, qual é que é agora o terror do PSD, da AD, do governo? É que Montenegro disse o não é não. Ora, se o Montenegro disse não é não, ele agora não tem hipótese, não pode voltar atrás. Se ele volta atrás, acaba completamente a carreira política dele, ok? Dele e de outros membros do governo, mas ele especialmente, não é? Porque disse não é não. Ora, ele não pode fazer nada com o Chega, basicamente, não é? E muito menos reformas estruturais do país, porque disse não é não. E então está a governar em minoria, que foi o maior erro que ele cometeu, porque é estúpido dizer que não é não, quando literalmente mais de 1.300.000 pessoas votaram naquele partido e mais. A forma do Chega, a única forma, aliás, eu nem vou dizer que é uma das formas, porque é a única forma do Chega perder, enfim, pode haver mais uma ou outra, agora estou aqui a pensar, e pode haver um caso de corrupção do André Ventura, uma coisa assim desse género, andam a ser apanhado assim num escândalo qualquer, e pronto, e aí perder completamente, enfim, perder montes de eleitorado. E, portanto, tirando essa questão, a única forma é tanto dentro do governo, porque tanto fora, o Chega vai continuar a fazer aquilo que fez até agora, que é dizer PS, PSD são iguais, é uma bandalheira, vocês não conseguem resolver os problemas do país, estamos nisto há 50 anos, temos de ser nós a governar para resolver. E vai continuar a capitalizar como tem vindo, e o eleitorado, não é, vai cada vez mais confiar no Chega, porque é o que tem vindo a acontecer. A estratégia está a funcionar, não se vai alterar, a equipa que ainda não mexe, vão seguir com a estratégia, e acho muito bem que sigam, porque está a funcionar. Para que mudar? Está a funcionar, siga, não é? Agora, do ponto de vista do PSD, eu acho que fazia sentido ter o Chega, porque se o Chega, é assim, atenção, dizer que existem problemas é muito mais fácil do que resolvê-los. E, portanto, enfim, vamos ver o que acontece. Eu já disse isto, mas às vezes torna-se um bocado repetitivo, mas pronto, basicamente eu acho que vamos continuar neste período que já entramos de eleições quase todos os anos, não é? Eu daria que nos próximos 18, entre os próximos 18 meses a 24 meses, portanto, ano e meio, 2 anos, vamos a eleições novamente. Pode ser antes disso, mas eu diria que no máximo 2 anos vamos a eleições novamente. E depois vamos ver nessa altura como é que está posicionado o Chega, o PSD, etc. Pode acontecer muita coisa, não é? Ainda falta algum tempo, mas vamos continuar neste período de imensa instabilidade, quando não era necessário, ou seja, bastava simplesmente o Montenegro não ter dito não é não, mas ele basicamente meteu-se numa... É o maior erro político dele, é o maior erro político. O não é não foi um grande erro. E pronto, e vamos ver o que é que acontece. Malta, deixem nos comentários o que é que acharam deste vídeo, deixem aquele like, subscrevam o canal, e pronto, então aqui a aparecer mais vídeos, portanto se gostaram deste vídeo pode ser que também gostem de um desses. E é isso, malta, fiquem bem e até a próxima.